Nosso assunto a partir de agora é economia. A gente vai falar sobre a prévia da inflação, que é a maior taxa para o mês desde 2002, desde o ano de 2002, quando o índice foi de 2,8%. A prévia deste mês de novembro está em 1,17% neste mês. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E para mais detalhes, então, sobre esse assunto, nós conversamos aqui no Sinal Aberto com o chefe do IBGE em Goiás, Edson Vieira. Edson, obrigado pelo contato conosco aqui na Sagres. Um bom dia. Bom dia a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui. Edson, quais são os principais fatores, que estão pressionando aí essa alta da prévia da inflação para esse mês? Olha, a gente vem tendo, desde o começo do ano, uma pressão muito forte do lado dos transportes, o grupo de transportes. E aí, dentro desse grupo, o destaque, como a gente está acompanhando, é o caso dos combustíveis. Então, nós tivemos uma nova alta do preço da gasolina, mais de 5% de elevação aqui em Goiânia nesse mês de novembro, O etanol também com nova elevação, o óleo diesel, tão importante aí na formação dos custos de vários preços da nossa economia, subiu 10% também aqui em Goiânia nesse mês de novembro. Então, esse grupo, ele tem pressionado a inflação em Goiânia desde o começo do ano, mas especialmente aqui nesse mês de novembro, a gente chama atenção para o grupo de habitação. É um grupo que tem menos peso no cálculo do IPCA do que o grupo de transportes, mas que fez a diferença para a gente, Então, de fato, a gente tem uma inflação em nível nacional que foi a maior para o mês desde 2002, mas para o nosso caso aqui de Goiânia, também temos um índice significativo, que é o maior desde 2005, e dentre as 16 regiões calculadas pelo IBGE, foi o maior. Nós tivemos esse destaque, especialmente por conta do grupo habitação, grupo sendo puxado pela energia elétrica e pelo gás de botijão. A energia elétrica gerou uma situação aqui particular para a gente, porque nós tivemos um aumento da energia elétrica autorizada pela agência reguladora, que nos atingiu aqui, atingiu Goiânia e outros 236 municípios que são abastecidos por ela aqui no estado de Goiás, Então, isso fez com que Goiânia tivesse esse destaque negativo em nível nacional em relação à inflação. Cileide Edson Vieira, chefe do IBGE aqui em Goiás, conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Edson. Obrigada pela sua presença. Bom, esses itens que o senhor acabou de citar aí, na habitação, o gás de cozinha é um produto que tem reajustes nacionais e, no caso da energia elétrica, teve essa diferença aí, que foi a correção, digamos, a data base da Enel, mas em outros meses, outras empresas fora de Goiás também tiveram esses reajustes. E aqui em Goiânia tem sido persistente essa inflação acima da média nacional e nós estamos sempre aí entre as principais capitais com a maior inflação. Por quê? De onde está a resistência maior ou a elevação maior de preços aqui em Goiânia? De fato, nós temos uma característica semelhante à da nacional no que diz respeito aos grupos que puxam a inflação, Então, esse grupo de transportes, ele tem puxado a inflação no Brasil e aqui em Goiânia também, mas além do grupo de habitação, que eu acabei de mencionar, eu chamo a atenção para aumentos do grupo de transportes superiores aos que nós temos em nível nacional aqui em Goiânia. Então, quando a gente olha a variação, por exemplo, do preço da gasolina, do etanol e do óleo diesel aqui em Goiânia nesse mês de novembro, a gente percebe um número ligeiramente maior do que o nacional. Então, os fatores são os mesmos, a gente tem, principalmente aí do ponto de vista dos combustíveis, a gente tem tido aumentos aqui em Goiânia superiores aos nacionais, isso tem tornado a inflação aqui persistentemente superior à nacional quando a gente analisa os últimos 12 meses. Quando a gente pega esse período, Goiânia está com 11,07%, acima da nacional, que está na casa dos 10%. Então,
em ambas as regiões acima de 2 dígitos, né? Algo que a gente não via há muito tempo, mas esse grupo de transportes, de fato, tem feito a diferença aqui em Goiânia nesse ano de 2021. Pois é, o reajuste dos combustíveis, ele tem sido aplicado uma tarifa única para o país todo, né? Subiu muito. Então, Goiânia aumenta mais do que a média do país, tem a ver com o mercado local e também com a alíquota de ICMS que o Estado cobra? Olha, a pesquisa ela não levanta, né, os motivos das elevações. Então, nós não temos uma abertura na pesquisa para saber essas motivações. Mas, de fato, a gente tem tido aumentos aqui em Goiânia superiores à média nacional em relação a esse grupo, né? O que nós temos de informação a respeito disso é que a gente não teve mudança da alíquota de ICMS nesse período, né? Não apenas aqui no estado de Goiás, como também em outros estados. Então, a gente precisa buscar as motivações desse fato, mas não parece haver uma relação muito estreita com a questão do ICMS, considerando que a alíquota é a mesma há algum tempo, né? Aqui em Goiás a alíquota não subiu, de fato, mas a alíquota cobrada em Goiás é mais alta do que a alíquota de outros estados. Então, consequentemente, isso vai refletir no preço final do combustível, né? Se São Paulo cobra 25% da gasolina e Goiás cobra 27%, é claro que a gasolina aqui tende a ser um pouco mais cara. Agora, no índice de ano anualizado, a inflação já está realmente em 2 dígitos, 10,07% em um ano e 11,909% no acumulado dos últimos 12 meses. Desde quando nós já estamos em 2 dígitos? Olha, nós atingimos 2 dígitos, acho que foi logo em setembro. Goiânia, especialmente, né? Já atingiu logo em setembro. Eu tô fazendo uma conferida aqui, Sileide, de fato. Quando a gente olha esse grupo de transportes, o que a gente tem aqui? Ó? Esse mês de novembro, nós tivemos uma elevação em nível nacional de 2,89% desse grupo, né? E aqui em Goiânia, a elevação foi de 3,14%, então acima da média nacional, de fato, né? E quando a gente olha o ano, nós tivemos 18,6% de elevação no Brasil e 21,1% aqui em Goiás. Então, como esse grupo, Sileide, quando a gente vai calcular a inflação, a gente precisa do peso de cada item no cálculo da inflação, né? E aí quando você considera esses itens, você forma os grupos. Então, nós temos 9 grupos de cálculo para calcular o IPCA em Goiânia e no Brasil. Desses 9, o grupo que tem mais peso no cálculo da inflação goianiense é o grupo de transportes. E esse peso, na verdade, ele não é fixo, ele vem lá da POF, né? Para a gente calcular a inflação, a gente tem que primeiro fazer o levantamento da pesquisa de orçamentos familiares, a gente faz isso de 5 em 5 anos. Nós fizemos o último levantamento em 2017, 2018, mas à medida em que você vai tendo alterações dos preços, esses pesos vão variando. Então, como o peso do grupo de transportes ele está maior aqui em Goiânia, ele se tornou maior desde o início, desde o levantamento da POF, isso sinaliza elevações de preços desse grupo superiores, por exemplo, às elevações do grupo de alimentação e bebidas, né? Há muito tempo, de forma persistente. Então você tem uma conjugação de 2 fatores: elevações superiores de preços com um peso no cálculo da inflação maior. O resultado disso, de fato, é uma inflação aqui em Goiânia superior à média nacional. Então, só para a gente ter uma ideia, esse grupo de transportes, ele está pesando aqui 26% no cálculo da inflação de Goiânia, e no cálculo da inflação brasileira pesa 21%, mais do que o grupo de alimentação e bebidas, que é o que tem o segundo maior peso, que aqui em Goiânia tem 20,2%, né? Então, é uma conjugação que acaba sendo perversa, porque você tem elevações maiores de preços junto com peso maior. E estamos falando aqui de um grupo
que tem impactos diretos muito fortes sobre a população e indiretos também, como eu acabei de mencionar, né? Só nesse mês de novembro você tem uma elevação de 10% do preço do óleo diesel. O impacto disso sobre outros setores de atividade acaba sendo significativo também. Nacionalmente, foi percebida um início de diminuição dos gastos do grupo de alimentação. Isso se confirmou em Goiás ou não? Esse grupo também, ele voltou a ter elevações, né? A gente vem com mais de 10 elevações seguidas desse grupo, mas, de fato, a elevação agora foi bem menor, por exemplo, do que o grupo de habitação que eu mencionei. Nós tivemos uma elevação desse grupo aqui em Goiânia de 0,6%, um pouco acima da nacional, mas menor do que a que nós tivemos no mês de outubro, né? Se nós tivéssemos tido uma elevação maior desse grupo de alimentação, que é o que tem o segundo maior peso, a nossa inflação teria sido maior ainda. Ela foi de 1,86%, acima da nacional, que foi 1,17%, e poderia ter sido maior se tivéssemos tido um impacto maior desse grupo de alimentação. Nós tivemos elevação, mas em patamar menor do que em meses anteriores. E isso muito relacionado, né, à questão das carnes. Tivemos uma ligeira queda dos preços das carnes aqui em Goiânia e a explicação disso está na paralisação das exportações brasileiras de carne para a China, foram retomadas agora, né? Mas essa paralisação acabou tendo impacto positivo em relação aos preços das carnes, que também têm subido muito no Brasil nos últimos 12 meses. Bom, esses números de agora já dá para fazer uma previsão, ou pelo menos ter uma perspectiva de como será a inflação no ano que vem? Olha, a gente continua tendo alguns fatores de pressão em relação que estão incidindo sobre os preços nesse ano, né? E aí eu me refiro especialmente à crise hídrica, né? A gente ainda não teve uma solução disso, mas quer dizer, se a gente voltar a ter chuva, só isso vai ter um impacto aí negativo na inflação de cerca de 8% no índice geral, né? Porque a gente está com essa bandeira que foi criada da crise hídrica, né? Isso elevou bastante o preço da energia elétrica aqui em Goiânia e no Brasil também, superior à bandeira vermelha patamar 2, que já tinha tido elevação. Então, essa elevação dessa bandeira que foi criada foi de cerca de 50%. Tivemos uma normalidade das chuvas, isso pode melhorar bastante o nosso índice, porque esse item energia elétrica teve um aumento aqui em Goiânia de quase 11% nesse mês de novembro, e nos últimos 12 meses o aumento é de 34%. Então, estamos falando de um item importante na formação de vários outros preços e que tem impacto individual muito significativo sobre a inflação. Se a gente tiver uma melhora do ponto de vista hídrico, isso pode nos favorecer no ano que vem em relação à inflação. Mas a gente continua tendo um dólar alto, o dólar ele tem sido uma grande explicação, não apenas para as elevações dos preços dos combustíveis, mas também para as elevações dos preços de alimentos e bebidas, né? Então, o ano que vem é um ano que, como a gente sabe, é um ano eleitoral, e a gente pode continuar tendo pressões do ponto de vista do câmbio. Então, você pode ter uma melhora do ponto de vista da crise hídrica, se a gente tiver chuvas e a bandeira crise hídrica for abandonada, a gente voltar para a bandeira amarela, né? Alguns analistas estão prevendo que isso pode acontecer lá para março, abril. Por outro lado, se a gente tiver pressões aí do ponto de vista da taxa de câmbio, a gente pode continuar tendo elevações de preços de alimentação, bebidas e combustíveis. Sem falar na continuidade dos preços atuais do petróleo no mercado internacional, né? Combinado com o dólar, isso mantém os preços dos combustíveis em alta. E aí tem um outro fator que eu queria saber se pode influenciar, porque o senhor citou agora há pouco a redução do preço da carne, que
que acabou sendo sentida aí na inflação dos alimentos. Há uma expectativa aí do governo federal de retomada das importações de carne para a China, que estão paradas desde setembro, né? Isso acontecendo tende a refletir também na inflação do próximo mês? Olha, eu não sei se já no próximo mês, mas a gente está num período em que a gente tende a ter uma pressão sobre os preços das carnes, esse período aí de final de ano, né? Quando a gente analisa o comportamento desses preços aí ao longo do tempo, a gente percebe que nessa época a gente tem uma pressão, mais demanda de carne em nível doméstico, né? Isso conjugado a uma retomada das exportações da China, pode ser que seja motivo de pressões sobre esses preços, né? Eu não sei se de imediato, Cileide, porque nós acabamos tendo uma estocagem desses produtos pelos frigoríficos que não estavam exportando, né? Então a gente precisa ver com quanto tempo que isso vai chegar aqui. Agora, considerando que a queda foi ocasionada por essa paralisação das exportações, havendo normalidade, pode ser que os preços também voltem ao patamar anterior. Bom, então, para esse começo de ano, a tendência é continuar como está. Olha, então, como eu falei, né, a gente tem esses fatores que estão pressionando os preços que ainda não tiveram uma reversão. E eu me refiro especialmente à questão cambial e a questão hídrica, né? Então, se a gente olhar os grupos que estão pressionando a inflação, grupo de transportes, grupo de habitação, né? O grupo de habitação, energia elétrica e gás de botijão, tem a ver também com a taxa de câmbio, né? Os combustíveis com a taxa de câmbio, alimentação e bebida também. Então como a gente continua com o dólar pressionado, eu não vejo muito espaço para a gente ter muitas melhorias nesse campo. Rubens? É isso, Edson. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço ao senhor, bom trabalho. Obrigado pela disponibilidade de sempre aqui de conversar com a gente. Até. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rubens, Cileide. A gente está sempre à disposição. Obrigada. Edson Vieira, superintendente do IBGE, portanto, aqui em Goiás, falando sobre inflação que está em alta aí e também sobre as tendências, né, nesse cenário econômico. Destaque a íntegra da entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br. Agora são 7h53.